Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa nona aula. E aqui, depois da nossa última aula, a gente calculou o seguinte, né? A gente calculou que a maioria dos valores da nossa etapa atual aqui tinham ficado no contrato enviado. Só que eu fui parar para analisar e dos nossos últimos indicadores que a gente estava calculando, esse comportamento aqui ficou um pouco estranho, ainda mais quando a gente avalia dentro do nosso funil, que aqui em negócio fechado, tem mais de 2.000, ó, 2.128. Então pensa comigo, se eu fui percorrendo a etapa do funil e eu cheguei em negócio fechado, ele não passa dali, a não ser que você tenha tido algum problema de cadastro da sua própria equipe e deu andamento com isso. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente volta aqui no Power Query, e é por isso que é importante você estar sempre questionando os números, eu quero que vocês vejam o seguinte. Na nossa fonte, a gente veio e criou um tipo alterado aqui, onde a gente transformou tanto o ID da negociação como a etapa em texto, para poder criar a chave, depois usar essa chave para fazer a mesclagem dos dados, de novo esse tema, para a gente trazer as datas. Porém, a etapa seguinte eram linhas agrupadas. E o que ele fez? Ele tentou agrupar o ID da negociação através da coluna etapa, só que a coluna etapa é um texto aqui. E aí o maior texto é o 9. E aí por isso que ele concentrou todo mundo aqui em contrato enviado. Tá? E aí o que a gente tem que fazer? Antes dele fazer o agrupamento, a gente precisa voltar essa etapa aqui como número inteiro. Aí ele vai carregar. Aí ele vai agrupar de novo. Então agora sim ele calculou a maior etapa. Aí em seguida veio a personalização adicionada. Só que quando ele fez essa personalização adicionada, que era o ID do status, já estava como texto. Aí agora a gente retorna. Então pessoal, aqui a ideia é a seguinte. Se você não se atentar muito com a questão dos textos e dos tipos de dados, pode acontecer esses problemas que a gente teve aqui agora. Então a gente começou com dados sendo tipo numérico, fez um cálculo, beleza, chegou numa informação, mas a gente precisou fazer outra conta que tinha que alterar esse tipo de dado. E aí a gente precisa percorrer todas as nossas etapas aplicadas para ver se no momento que a gente estava executando a determinada tarefa, o tipo do dado estava correto ali naquele momento, tá? Então agora eu vou mandar aplicar de novo, né? Vai ser importante você fazer essa correção aí do lado de vocês também. Então, feita essa correção, eu vou voltar aqui e agora a gente vê certinho que nós tivemos andamento nas negociações do funil. E aí tem um ponto importante que a gente está vendo aqui. Algumas das negociações, isso pode acontecer às vezes no time que às vezes percorreu um card de forma incorreta, alguma coisa do tipo. Algumas negociações que foram dadas como fechadas, posteriormente elas podem ter sido movidas para negociação perdida e ainda depois para retornar no futuro. Então às vezes você fechou uma negociação, mas teve falta de assinatura de contrato, alguma coisa do tipo, e aí isso não deu andamento e você colocou para retornar no futuro. São pontos que você precisa, por vezes, ajustar na sua operação nos cadastros para você não ter esse tipo de situação que essa base de dados aqui está fornecendo para a gente. Tá? Então, eu vou dar andamento aqui agora na nossa análise, que vai ser o seguinte. Por último, a gente vai dar uma olhada nas negociações que foram fechadas e as negociações que foram perdidas ao longo do tempo. Como é que a gente vai fazer essa análise? E agora é interessante que a gente vai usar uma função chamada useRelationship. Por quê? Quando a gente vem na nossa modelagem de dados e a gente verifica aqui, por exemplo, que na tabela de deals, que existem duas colunas de data, a data de início e a data de fim, o que acontece? Se eu criar, por exemplo, uma medida que calcula as datas, que calcula para mim, na verdade, as negociações que estão com status de número 11, por exemplo, que é a negociação perdida. No momento que eu fizer isso, e o relacionamento ativado que existe entre a decalendário e a tabela de deals está na coluna de início da etapa, quando eu tentar analisar isso por data, o que vai acabar acontecendo? Ele vai colocar isso na data de início. Ou seja, ele vai falar, olha, daquela negociação que você criou em janeiro, por exemplo, e na verdade ela foi fechada em fevereiro,
você fechou ela em janeiro. Isso não faz muito sentido, porque você precisa olhar para a data final, é que você efetivamente deu o fechamento naquela negociação. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai criar uma nova medida, vai colocar aqui negociações. Vamos primeiro calcular as negociações fechadas. É igual calculate negociações, onde o fato, na tabela fato, deals. Aí a gente bota aqui, a etapa é igual a 10. 10 é o 10 numérico. Igual a 10, porque o ID que indica que a etapa foi finalizada é o 10. Porém, a gente precisa que o relacionamento que exista entre as negociações fechadas, a tabela de deals e a de calendário, quando a gente está calculando esse caso das fechadas, seja entre a tabela calendário na coluna data e a tabela de deals na coluna de final da etapa. Por quê? Quando eu for visualizar esse número de forma temporal, eu quero que a negociação que foi fechada esteja na data de fechamento e não na data de início, que é a data que está ativada. Então, vou dar um Enter. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui mais uma matriz, tá? E vou colocar aqui nessa matriz, eu vou analisar não por etapa, mas eu vou vir aqui na minha tabela de calendário, vou abrir aqui e vou botar por ano, mês, por exemplo. Aí eu vou tirar aqui todas essas outras medidas e vou colocar essa medida que a gente acabou de criar, que é a de negociações fechadas. Então, foram 2.128 negociações fechadas, que é exatamente o número que está aqui, 2.128. E quando a gente clicar naquelas duas setinhas para expandir o nível, a gente consegue ver exatamente quais foram as datas que essas negociações foram efetivamente fechadas. E agora a gente quer ver as negociações também perdidas, vamos colocar isso. Então, para aproveitar, a gente pode copiar, Ctrl C, botão direito, nova medida, deixa ele carregar, Ctrl V, negociações perdidas, vamos colocar aqui. Perdidas é só que a etapa é a de número 11, mas eu perdi na data de fechamento. Então a gente vai usar o relacionamento com a data final da etapa. A gente vai transformar isso para o tipo de casa decimal, para conter os dados de casa decimal, e vai colocar essa informação aqui, tá? Agora, o que a gente já fez? Nós já calculamos lead time, negociações do nosso funil atual, tempo médio de funil, e a gente vai conseguir já ver as conversões das negociações para cada etapa, tá? Feito isso, a gente precisa fazer o quê? Pensar como que nós vamos dispor, né, esse gráfico aqui, esse dashboard na nossa tela. Nós já fizemos os cálculos, então toda essa parte onde a gente vai usando as medidas no DAX, volta no Power Query, faz alguns ajustes, usa algumas matrizes aqui no visual, servem para nos dar o apoio à tomada de decisão em relação à criação de alguns indicadores ou não e validação desses indicadores. Então na próxima aula a gente vai começar a dar aquela cara mais refinada ao dashboard, de trazer aquele visual mais impactante e que gera bastante valor ali para o tomador de decisão. Vejo vocês na próxima aula.